Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de Dendrologia. Nessa aula, falar especificamente para vocês aí sobre os herbários virtuais. E em específico, nesse vídeo ainda vou comentar sobre o herbário virtual do site INCT, que é Herbário Virtual da Flora e dos Fungos. Aí, para dar sequência, primeiro vamos entender o que é um herbário virtual. Para entender um herbário virtual, primeiramente ainda vamos relembrar o que é herbário. Então a gente viu que herbário é uma coleção de plantas, normalmente dissecadas, onde partes das plantas, normalmente ramos, folhas, estruturas reprodutivas, que são dissecadas, elas são armazenadas de forma a manter suas características, preservar suas características para posteriores estudos. Então, são coleções de plantas de uma forma geral. No caso dos herbários virtuais, se trata também de uma coleção de plantas, mas essa coleção, ao invés de estar disponível em um ambiente físico, que são os herbários tradicionais, nesse caso está disponíveis por meios eletrônicos. E quando trazemos esses herbários para meios eletrônicos, diante aí da tecnologia, do avanço das ciências aí de computação que temos hoje, a gente obtém grandes ganhos, onde temos um banco de dados disponível para acesso para diversas pessoas em diversos locais, evitando até aquela necessidade de consulta em um herbário num ambiente físico ali onde poucas pessoas teriam acesso devido à distância. Aqui nos herbários virtuais nós temos acesso praticamente de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Então tem ganhos muito significativos aí desse ponto de vista de acessibilidade. Além disso, também a questão também de armazenar aí grande quantidade de dados que permite aí a troca de informações entre diversas instituições, formação de redes de estudiosos, pesquisadores sobre o tema. Então, pessoal, esse site aqui do INCT, ele tem como missão prover à sociedade em geral e ao poder público e comunidade científica em especial infraestrutura de dados de qualidade de acesso público e aberto, integrando as informações dos acervos de herbários do país, além de repatriar também dados que foram coletados em solo brasileiros, porém depositados em acervo no exterior. Então, esse herbário aqui ele tem como objetivo juntar essas informações de coletas realizadas realizadas no solo brasileiro e depositadas no país, como também daquelas depositadas em outros países. Então vocês podem dar uma olhada aqui no site depois, explorar melhor o site. Então temos aqui algumas informações importantes. Então vamos olhar de forma rápida aqui os objetivos desse herbário. Então, tornar o compartilhamento livre e aberto de dados e informações não sensíveis de herbários em formato utilizável, um princípio fundamental de conduta científica, melhorar a qualidade dos acervos, tornar os dados sobre a ocorrência de espécies no Brasil é, públicos, então de fácil acesso, ampliar a base de conhecimento sobre a diversidade de flora e fungo do Brasil, estimular a formulação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade dos herbários, fornecer subsídios para a sustentabilidade ambiental. Então, são diversos objetivos. E chamo a atenção de vocês aqui também para dar uma olhada nessa publicação aqui, que é um manual para
herbários. Então, normalmente esses herbários virtuais, eles são formados a partir da digitalização das coleções disponíveis nos herbários que estão espalhados aí pelas diferentes regiões do país. Então tem todos os critérios, todas as regras para a formação, a montagem dessas coleções a serem depositadas nos herbários, que a gente já discutiu na videoaula anterior. Então, pessoal, entrando nesse site aqui do INCT, temos aqui uma guia herbário virtual. Nessa guia de herbário virtual, a gente vai abrir essa página aqui, e aqui a gente tem algumas informações, então, de quantidade de coleções, quantidade de registros que já tem disponíveis nesse nessa base de dados. Então, é uma rede que atualizada constantemente, então a tendência é que essas espécies vão cada vez mais aumentando cada vez mais. Então a gente vê aqui que, por exemplo, em 2020, mais de 478 milhões de registros já recuperados pelos usuários. Então, aqui nesse site, vou ensinar vocês a explorar alguns pontos de uma forma bem sucinta. Então, primeiro, falando aqui sobre o site, ele tem diversos grupos. Nesse caso aqui, vamos explorar principalmente o de algas, fungos e plantas. Aqui fala sobre a rede. Então, aqui, quando fala sobre a rede, então a gente vê que as informações que compõem esse herbário, ela é proveniente de uma rede. Essa rede é formada por herbários, principalmente herbários distribuídos nas diferentes regiões do Brasil. Inclusive, temos aqui também do estado de Mato Grosso do Sul alguns desses herbários. Voltando aqui no site, nós temos aqui os provedores, que são aqueles que também estão envolvidos aí nesse abastecimento das informações. Então temos aqui as diferentes instituições com algumas informações. Nesse caso aqui também são diversas instituições do Brasil. Aqui temos esse dashboard aqui, onde temos uma síntese aqui de algumas informações. Então, o conjunto de dados vem dessa rede 228 conjuntos de dados, mais de 10 milhões de registros. Registro basicamente em todos os estados e regiões, então a distribuição aqui por todo o território nacional, ou pelo menos uma grande parte do território nacional. E aqui mostra essa evolução dessa rede. Então tem aumentado desde 2003, aumentado cada vez mais aqui a questão dos registros online, dos registros que são georreferenciados, da quantidade de provedores. Então, são herbários que já temos bastante informações, mas a tendência é que evolua, que cada vez vão tendo mais amostras de plantas, coleções disponíveis para consultas por qualquer pessoa em qualquer local com acesso à internet. Aqui, ainda deixar aqui para vocês consultar aqui os da rede, ferramentas, e aqui dicas de uso. Então, aqui em dicas de uso, inclusive ele tem aqui algumas dicas para acesso, para realização de pesquisas no herbário. Então, vale a pena ler com calma essas dicas de uso, até por conta que eu vou passar algumas informações para vocês aí de forma mais
rápida para o vídeo não ficar muito extenso. Inclusive um canal no YouTube com alguns vídeos sobre como consultar tutoriais, como consultar esse site. Então, clicando aqui nesses vídeos, um dos vídeos que vamos ter acesso, deixa eu ver aqui quando a gente volta aqui no início, é esse vídeo aqui que fala de um tutorial de dicas de uso. Consulte o herbário virtual. Então, clicando nesse vídeo aqui, pessoal, ele tem 10 minutos, então recomendo para vocês agora que recomendo que pause esse vídeo aqui agora que o vídeo que eu estou apresentando para vocês e assista esse esse vídeo, esse tutorial aqui que vai ser essencial aí para vocês pegar uma maior familiaridade com a busca nesse herbário. Então, fica a dica aí, pausa o vídeo e assista outro esse outro vídeo. Então, também recomendo assistir esse vídeo aqui que mais ou menos contextualiza essa questão aí também dos herbários virtuais. Então, fechar aqui esse tanto de página porque tá, e vamos lá. Então, herbário virtual, vai acessar esse site aqui do Species Link, ou seja, espécies em inglês. E para a gente começar uma consulta, a gente vai abrir formulário de busca. Quando eu abro o formulário de busca, vai abrir essa janela aqui para a gente, onde temos diversas opções de pesquisa. Então vamos pesquisar aqui por uma espécie, por exemplo, o Pseudobombax. Já digitei correto. Pseudobombax tomentoso. Quem lembra dessa espécie que eu já falei para vocês, é o nosso Embiruçu. E vou realizar uma busca. Então, antes de realizar a busca, pessoal, só explorando aqui, tem código de barras no caso das essicatas, código da coleção, então quais os herbários que essas coleções estão depositadas, nome do determinador, a questão de reino, filo, classe, ordem, família, a coleta, quem foi o coletor, número da coleta, ano de coleta, país, estado, município. Então, tudo são informações que dá para utilizar aí. E desse canto aqui nós temos aqui ainda, basicamente chamar a atenção de vocês aqui, imagens. Então eu posso realizar uma busca só para aqueles registros que temos imagens disponíveis. E também outra opção aqui de coordenadas geográficas. Então, eu quero uma situação que tem coordenada geográfica, eu posso marcar para fazer essa busca por coordenadas geográficas. Então, vou até marcar aqui. E essa opção aqui, que é uma busca fonética dos nomes científicos, se a gente marcar isso aqui, vamos dizer que eu não digite um nome correto. Então, ele vai negligenciar alguns possíveis erros de digitação. Então, vou realizar uma busca e ele vai retornar para mim carregando aqui, ele registrou aqui, retornou aqui 97 registros. Então aqui tem cada um desses registros que foram encontrados. Então esse primeiro aqui
está nessa base de dados aqui, que é o pseudobomba, que está no INPA, no caso, no local em Campo Magiado, na Mata de Galeria, Brasília, Distrito Federal é o local de coleta, coordenadas, o registro, já um outro registro aqui da USP, outros do INPA, da Embrapa, do tem o herbário da URC, então vários herbários aqui que tem registros dessa espécie. Quando eu clico em um desses registros, deixa eu buscar um aqui mais qualquer um. Quando eu clico aqui, tem as informações, descrições, e aqui ainda nós temos a questão das fotografias. Então, quando eu clico em uma fotografia aqui, mostra aqui no caso, uma escicata que foi digitalizada. Então, a gente vê aqui que o Pseudobombax tomentoso, nós temos nele os folíolos sésseis. Voltando aqui, eu vou clicar em uma outra amostra só para vocês observarem. Clicar nessa aqui, achei tá bacana. Então, quando a gente clica aqui, então mostra disponível aqui para análise, verificar, observar as características. E ainda voltando aqui nos herbários, aqui nessa guia superior, temos algumas informações, algumas ferramentas interessantes. Só antes de falar das ferramentas, mostrar para vocês aqui a lista de nomes. Ele retornou aqui para mim esses dois nomes. Um está na coloração verde e o outro marrom. Então, esse que está na coloração verde é um nome aceito. Então, uma forma aí também de estar verificando se a grafia desses nomes ela é aceita. Então, é importante verificar isso aqui. Agora, voltando às ferramentas aqui, resumo. Vamos dizer tabelas. Ele retorna aqui algumas informações de coleções, quantas coleções foram encontradas com registro dessa espécie, quantas instituições, quantas tem imagens, estados, países, entre aqui mapas, por exemplo, a gente aparece aqui alguns mapas com o registro dessa espécie em diferentes estados, diferentes regiões. Então, bastante interessante. Gráficos. Então, aqui a origem das coordenadas, qualidade das coordenadas. Então, tem várias informações aqui que vocês podem estar explorando depois. Aí, outra ferramenta muito interessante, pessoal, é aqui em imagens. Então, imagens, vamos clicar aqui mosaico. Carregar. Então, vai aparecer aqui esse mosaico das fotos que temos disponíveis dos registros dessa espécie que eu pesquisei, que é o Pseudobombax tomentoso. Então, eu posso dar uma visualizada aqui nesses diferentes registros. Então, aqui eu tenho a opção de expandir. Quando tem aqui a opção de navegar, observar as características, então a gente vê que tem uma qualidade muito boa. E em ferramentas ainda, temos ainda uma opção aqui ainda de comparar. Essa ferramenta é muito bacana também. Então,
a gente vai fazer o que aqui? Basicamente temos esses espaços aqui, pegamos as fotografias, as imagens que nós temos aqui, arrastamos e colocamos nesses intervalos nós que tem disponível aqui no centro da tela, e podemos clicar aqui, dar zoom entre outros e observar essas características. Então posso estar dando um zoom aqui e observar as diferentes características da espécie em questão. Então, uma ferramenta muito útil quando queremos encontrar a amostra aí para os nossos estudos, fazer comparações aí, nos ajudar no reconhecimento das espécies. Dá um Ctrl mais aqui, aumentar o tamanho da tela, não funcionou aqui. Mas de qualquer forma, essas diferentes telas para fazermos essas comparações, observar diferentes amostras de plantas. Em mapas, temos aqui mapas nesse caso aqui, eu coloquei coleções, por exemplo. Essa espécie, vamos ver aqui, ela tem em algumas coleções. Então, olha as coleções que essa espécie tem, registros das coleções que estão disponíveis. Então tem várias opções aqui. Gráficos por mês de coleta. Quando que essa coleta foi realizada, em qual mês? Então, a maior parte das coletas elas foram realizadas aqui nos meses de maio e junho. Então, a época mais favorável para a coleta das amostras dessa espécie, que no caso é o Pseudobumbax tomentoso, que foi a espécie que eu realizei a busca. Se a gente olhar aqui, por exemplo, as espécies que a gente tem no campus do CPCS, a gente viu que essa questão de flores e de frutos ocorreram já agora no final de agosto. Então, é claro que isso varia muito de região para região, mas de uma forma geral, essa foi a época que favoreceu, mais favorável à realização dessas coletas. Então, a gente voltando aqui, vamos ver aqui. Então temos essa coleta. Então são as ferramentas aqui, pessoal, a opção também de download de dados. Então são as opções que a gente tem. Até se clicar aqui tem como baixar, fazer download dessa tabela. Então, são as várias opções de pesquisas que nós temos aqui. Então, em catálogo, eu não cliquei aqui para vocês, mas carregando. Não colaborou. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora fazer uma outra busca. Vamos limpar essa busca. E ao invés de pesquisar, por exemplo, um nome de uma espécie, vamos nessa situação aqui. Imagine que vocês vão realizar um inventário florestal em uma determinada
área. Vamos dizer que vocês vão realizar um inventário florestal em Chapadão do Sul. Porém, vocês não conhecem a flora da região. Então tem interesse aí de, antes de trabalho de campo, já ter uma ideia de quais as espécies que vocês vão encontrar no campo. Quais seriam essas espécies que já temos registros aqui na região? Então, podemos realizar uma busca aqui e vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Então, já retornou uma lista de espécies aqui, retornou 626 registros. É claro que nem todos têm fotos. Aqui são os nomes que são aceitos aqui de coloração verde, aqui nomes que são sinônimos, outros que são identificados apenas como gênero, ainda falta chegar ao nome específico, e aqui nós temos no caso, essa lista de espécies. Então, temos como filtrar aqui por gênero, por exemplo. Aí eu filtrar por gênero, ele já vai retornar essa lista, fazer esse filtro por família. Então aparece essas famílias que foram encontradas aqui. Fazer um novo filtro, voltar aqui para espécie. Então quando a gente faz esse filtro por espécie, apareceu essa lista de espécies. Eu quero baixar essa lista. Então clica aqui, faz um download dessa, vai aparecer um arquivo para você salvar com essa lista de espécies. Então é uma ferramenta aí muito útil quando pensamos em fazer alguns trabalhos, alguns estudos que a gente precisa reconhecer as espécies que ocorrem em uma determinada região. Então, vou voltar aqui ao meu formulário de busca e vou deixar Chapadão do Sul e ainda vou deixar aqui com imagens. Vamos ver se vamos ter imagem aqui. E ainda vou colocar Fabácea. Será que alguém já registrou alguns indivíduos da família Fabácea aqui na região de Chapadão do Sul? Vamos buscar para ver se retorna algum registro. Então, nesse caso, ele retornou 5 registros, entre eles da Embrapa, do NYBG, com esses catas aqui que foram digitalizadas, entre elas Mimosa, Hormósia, entre outros. Clico aqui e já traz essa amostra para mim. Então, pessoal, o vídeo já ficando um pouco extenso, mas isso eram os principais pontos que eu tinha para mostrar para vocês aqui em relação a esse herbário virtual que é o SpeecLink. Então, a ferramenta aí muito útil mesmo para vocês que têm a necessidade de reconhecer as espécies. Então, com base nessa ferramenta, é possível realizar consultas de amostras de exemplares que já foram coletados nas diferentes regiões, em diferentes herbários, e que hoje vocês têm a comodidade de acessar de qualquer lugar que vocês têm internet. E já é uma ferramenta muito rica e a gente ainda sabe que é constante atualização, então a tendência é que isso vai melhorar cada vez mais. Então aproveite essa ferramenta que tem em mãos aí e que é muito útil para a atuação de qualquer profissional que necessite desse reconhecimento de espécies, de fazer essas consultas aos herbários. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.